Pode abrir a Bíblia de vocês em Número capítulo 14, viu? Que esse culto que nós estamos fazendo, o primeiro da semana, do ano, é um culto de agradecimento a Deus. Porque o Senhor nos trouxe até aqui. Mesmo vivendo essa situação que o mundo está vivendo, quero ser sincero e dizer para os irmãos que aonde um homem ou uma mulher de Deus está, Valquíria e meu querido irmão Reinaldo, ele nunca esquece. Na verdade, o cristão, ele não tem lazer. Mesmo no lazer, ele tem a sua obrigação, isso é para todo cristão, de estar sempre envolvido com as coisas do céu. Ser alegre, orar continuamente, dar graça em todas as circunstâncias. Isso é uma vontade, isso é a vontade de Deus. Esses 5 verbos, eles estão no imperativo, tá? Você vai encontrar isso aí em 1 Tessalonicenses, não precisa ler, depois vocês veem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 e 17 diz assim: alegrai-vos sempre. O verbo está no imperativo. Aqui ele não está mandando você quebrar o galho e dar uma risada. É a sua obrigação de ser alegre, sempre. Obrigação por quê? Porque você estava indo rumo ao inferno. Você tinha como companhia na eternidade os demônios. E ele se voltou para você, alegremente, voluntariamente, deu a sua vida por você, para que hoje você zombasse do diabo e levasse uma vida de gratidão e de alegria. Portanto, o verbo aqui não é me faz um favor, me quebra um galho, por gentileza. Ele é ordem. Por isso que o cristão tem que orar sempre, se alegrar sempre. E o segundo, ele diz: ore continuamente, outra obrigação. É por isso que aonde eu for, Sueli, eu vou estar orando. É obrigação. Não tem esse negócio de dizer: não, irmão, mas eu vou crescer espiritualmente. A Valquíria estava falando aqui, só se cresce espiritualmente tirando a preguiça, Valquíria. Dobrando os joelhos, orando ao Senhor, meditando na sua palavra. Lembre-se, não fazer isso é pecado. Pecado, não fazer, não cumprir uma ordem, não é isso que eu vou pregar. Quero deixar apenas isso para a igreja. É pecado, e você comete o pecado de omissão, e você será condenado por isso. Porque a vida do cristão, primeiro, tem que ser alegre. Cristão que gosta do moribundo, ele nunca viu Jesus, mas nem de longe. Nem de longe ele viu. Cristão que tem que preguiça de orar, também não viu muito Jesus. Porque Jesus não precisava, era líder de oração. E ele lhe dê graças em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Olhe, a atmosfera mórbida de morte não passou. Mas o Senhor nos conduziu até aqui. Glória a Deus. Ele nos conduziu até aqui em segurança. Por isso que você precisa ser agradecido. Esse culto é para lhe dizer que você precisa ter um coração voluntário. Depois nós vamos para o texto e você vai ver o que causa desobediência e não cumprir essas ordens. Dê graça em todo o tempo, em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Então, eu não sei se o namorado que você tem é da vontade de Deus. Eu não sei se o emprego que você tem, o carro que você comprou, é da vontade de Deus. Eu não sei. De uma coisa eu sei o que é a vontade de Deus. De uma coisa ele deixa expresso: ser alegre, ser homem de oração e dar graças a todos o tempo. Essa é a vontade de Deus. Não precisa você perguntar para Deus: é Deus, tem que ser alegre, Deus, porque ele já está dizendo a sua vontade. Já está expressa a sua vontade. Deus, eu preciso orar, mas ele está mandando você orar.
Deus, eu preciso da graça por todas as coisas. Não, ele está dizendo da graça por todas as coisas, não. Em todas as coisas. Que é o oposto. Então, se agora você já sabe qual é a vontade de Deus, faça. Porque é ordem. O verbo aqui é imperativo. E da graça aqui, do grego, sabe o que significa? Obrigado. O texto original fala obrigado. O que significa isso? Quando alguém lhe faz um favor, você diz rapidamente, obrigado, não é isso? O significado é que você se sente agora obrigado àquela pessoa pelo favor que ele fez. Você está obrigado a ela, de retribuir, de pagar o favor que ela te fez. A palavra aqui da graça, do grego, é obrigado. Então, se Deus foi generoso com você, se Deus te trouxe até aqui, você se sente na obrigação de fazer o quê? Ser alegre, orar, é isso? E dar graça em todos os tempos. Isso é difícil de entender? Não precisa o tio desenhar, precisa? Então você já sabe o que é a vontade de Deus. O cristão, ele não deixa de ser cristão quando ele está no lazer, ele deixa? Na feira ele deixa? No cinema ele deixa? Todo o tempo, dai graça em todo o tempo. Quem esquece disso aqui, vai enfrentar um borogodó com Deus, porque é pecado, e pecador não entra no reino do céu. Amém? Vamos para o texto, querido. Vamos desenrolar esse texto. Só para a gente não se esquecer. Bem, Números 14. Vamos começar pelo 13. Vamos lá? Finalzinho do 13 é o 31. Aí pode ser que seja, vou ler. Não pode ser que mude um pouco o texto, a versão, porque já tem isso aqui, vamos aproveitar. Ele diz assim: todo mundo está enxergando aqui direitinho? Então não precisa vocês, assim, está obrigado a olhar a Bíblia. Aproveite aí que nós vamos dissecar esse texto e começa dizendo 31. Porque os homens que com ele subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra, que tinha espiado, não é isso? Perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio delas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filho de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Bem, nós vamos ler mais. O que está acontecendo aqui, Reinaldo? O povo já peregrinou já 40 anos. Deus buscou o povo no Egito com a sua mão poderosa, enfrentou o faraó, destruiu o faraó com as pragas. Cada praga que Deus mandava era um desafio contra o seu próprio Deus, os deuses dele. Agora esse povo estão prestes a herdar a terra que Deus prometeu. Então Deus pede para que Moisés levante das 12 tribos de Israel 12 líderes, que eram os príncipes de cada tribo. E para quê? Vocês me perguntaram. Para espiar a terra, que há 415 anos Deus tinha prometido ao seu ancestral Abraão, que naquela terra tinha 9 nações perigosíssimas. Mas quando Deus faz uma promessa a um homem ou uma mulher, ou uma nação, e Deus vai na frente, não há perigo, porque Deus vai desmembrando, destroçando, desbravejando, destruindo tudo para te dar a vitória. Esse é um Deus poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus diferenciado. É um Deus que só por orgulho não deixa a sua palavra voltar atrás perante ninguém, e não tem homem que subsista ao seu arsenal, ao seu poder. Não há. E esses homens vão olhar a terra,
e as 12 tribos de cada um representando um príncipe e um homem. E quando eles voltam para dar para Moisés e para a congregação que ficaram assentada, hospedada no deserto, eles vêm com esse testemunho desanimador. Antes que eu entre propriamente no texto que nós vamos ler, eu quero dizer para vocês que dentro da comunidade judaica, israelita, cristã, há dois tipos de povos. Dois. Há aquele que tem uma visão literalmente carnal, impossível, absurda das coisas, porque eles andam conforme o impulso da sua carne, os desejos da sua carne. E há um outro povo dentro da igreja que esse aí, ele vai para cima do sobrenatural, acredita em milagre, acredita em profecia, acredita em revelação, porque eles vivem o sobrenatural de Deus. Então, desses 12 espias, 10 voltaram, dando mau testemunho. O texto diz que difamando a terra. E por conta desses 10, toda a comunidade chorou. Foi o 31 que você leu. Em outras passagens, vá acompanhando aqui, em outras passagens, o povo chorou e gritou a noite inteira, por conta de testemunho de 10 pessoas, dizendo que era impossível conquistar a terra, que a terra era magnânima, linda e maravilhosa, era tudo aquilo que Deus tinha dito. Porém, na terra tinha homens fortíssimos, homens poderosos, que eles de maneira nenhuma poderiam conquistar essa terra. Ele chega de uma forma depreciatória a dizer o seguinte, olha só, ao 33, 33, também vimos ali gigantes, filho de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto. Eles, quando olham para esses homens, ninguém disse que eles eram pequenos. Ao olhar para esses homens, eles mesmos se depreciaram, dizendo que eles não conseguiriam porque eles eram inferior. Uma visão humanista, filosófica, carnal, de pessoas que não conhecem a Deus e querem conquistar as coisas pelo poder do braço. Pelo poder do braço, ele jamais poderia conquistar, vencer os filhos de Anak. Mas quem tinha mandado eles herdar a terra não foi homem, foi Deus. E com o homem, com Deus, ele já é mais do que vencedor. Vamos para o nosso texto, irmão, 14. Lembre-se que criou um balburinho. A confusão está armada. Para que vocês tenham uma noção do que eu estou falando aqui, era quase 3 milhões de pessoas. E o texto diz aqui que toda a comunidade toda pegou em pedra para matar os líderes, por conta de uma má difamação de 10 pessoas. Todos os planos de 415 anos quase caiu por terra. Vamos para o 14. E então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morreremos na terra do Egito, ou se morreremos neste deserto. 3. E por que nos faz o Senhor a esta terra, para que caímos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos sairemos melhor voltando para o Egito? Diziam uns aos outros: levantemo-nos num capitão e voltaremos ao Egito. E então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas ou vestes, e falavam a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos
a espiar, é terra muito boa. E o Senhor se agradar, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. E então, tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais a o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. E então disse a toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse-lhe o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que eu fiz no meio deles? Vamos lá, vamos ler até o 12 que eu falei, né? Com pestilência eu ferirei e o rejeitarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que este. Amém, irmãos? Irmãos, um grupo de pessoas, isso em todo lugar, tem sempre uma visão negativa das coisas de Deus. Quem são ou quem é esse grupo de pessoas? Aqui, esse grupo de pessoas que nós citamos aqui atrás, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16, 17 e 18, pessoas que não buscam Deus em oração, que continuamente não meditam na sua palavra. Essas pessoas, esse grupo tem uma visão macro das coisas. Eles não conseguem ver além daquilo que está diante dos seus olhos. São pessoas que o que têm, o que desejam, os seus projetos é por conquista, por habilidade humana própria. E eu quero dizer para vocês, qualquer conquista humana, é fugaz, volátil e passageira, e não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas no meio da igreja tem Josué e Caleb. Veja que coisa interessante, esse Caleb, ele tem mãe judia e o pai dele não é nem judeu. Mas Moisés está amparado com 2 homens de fé, que tiveram a mesma visão que os outros 10 tiveram. Mas ao vir fazer o resumo e entregar ao homem de Deus Moisés, ele traz um outro resumo. E o que me chama a atenção, irmão, nesse versículo 2, é que ele diz: toda a congregação murmuraram contra Arão e Moisés. Eles queriam voltar. Já não bastava a dificuldade que eles passaram durante 415 anos lá, trabalhando como escravo. Eles saíram da escravidão, mas a escravidão não saíram diante dele. É um negócio tremendo. E isso porque apareceu aparentemente a primeira dificuldade. Durante 40 anos o Senhor alimentou com pão e com água, vestiu as suas vestes, calçou os seus pés, e eles peregrinaram sobre segurança da nuvem. A nuvem de dia era uma barra de gelo grossa, espessa, fria, que o guardava da temperatura altíssima do sol. E de noite essa nuvem se tornava uma coluna de fogo como aquecedor, para aquecer quase 3 milhões de pessoas. E esse milagre eles não viram uma vez ou 2 vezes ou 40 vezes. Esses milagres eles viveram 40 anos. A presença de Deus maciça diante dele. Mas nós somos assim, ingratos, miseráveis, desgraçados, que precisamos nos converter a cada dia, porque o inferno é a aposentadoria de todo rebelde. Ele não pode ir para outro lugar a não ser queimar nas profundas dos infernos. Por quê? Porque isso faz parte de nós. Pessoas ingratas, aqui não estou apontando ninguém, o dedo aqui é para mim, nós somos assim.
Quanto mais você zela por uma pessoa, confia pela pessoa, ama a pessoa, há uma tendência natural dessa pessoa que meteu o pé nas costas. Quem foi que nunca ajudou uma pessoa e no final ser mal compreendido? Quem foi? Aponte aí no meio da igreja. Porque nós temos essa predisposição, essa natureza caída, perversa, má. Nós gostamos do que não presta. Temos essa tendência de se juntar com pessoas da pior espécie. Isso é nosso. Está aqui. 10 pessoas conseguiram desviar quase 3 milhões. 3 milhões. Eles aqui estão armados. Primeiro tentaram voltar. Olha o que diz o 3. Dizia o povo: o Senhor montou... que minhas palavras, leia aí. O Senhor montou para mim uma cilada. Ele está dizendo o seguinte, olha o que diz o 3. E porque o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças não sejam presas, não seria maravilhoso voltar? 40 anos, comendo do bom e do melhor. Quem não presta agora é o Senhor. Irmão, vem cá. Essa igreja não é assim, irmão? As igrejas não são assim? Nós não somos assim? Quanto bem fez o Senhor e faz a cada um de nós? Pense bem. Quantos projetos seus foi realizado por bondade dele? Você tem casa, você tem filho, você tem emprego, você tem saúde, não é verdade? Você tem um carro para andar, é ou não é? Quase 200 mil pessoas desapareceram do Brasil, só com a doença, e nós temos várias. Mas você está num culto de gratidão a Deus. Você poderia estar agora já podre, do começo da pandemia agora, era para estar só os teus ossinhos, o teu couro grudado nos ossinhos. Quem te trouxe até aqui foi Ele, mas você e eu dá para Ele o que sobra. O resto, diga para mim se eu e você somos diferentes deles. Não somos, irmãos. Nós somos iguais ou pior do que eles. Por quê? Porque na época dele a graça não tinha sido revelada. Ele vivia sob o critério da lei. E hoje, aquele desejado das nações já veio, há 2000 anos atrás. E hoje ele viu o seu Espírito para estar conosco. Aquele povo não tinha, mas nós somos iguais ou pior do que aquele povo. Irmão, essa igreja, ela é uma igreja verdadeira, mas ela só vai deixar de ser se eu morrer. Ou se o pastor, os outros pastores não quiserem levar. Porque enquanto eu for pastor dessa igreja, irmão, eu tenho que falar da palavra de Deus, irmão. Quem tiver as suas igrejas para falar das coisas que ele quiser, que eu vejo aí falando de filosofia, fala, irmão, fica em paz. Mas eu vou falar da palavra de Deus. Meu compromisso é com Deus. Porque eu sei que se eu for o melhor líder aqui dentro dessa igreja, alguns de vocês têm um desejo de me apedrejar. Ou vocês acham que eu sou melhor do que Moisés? Tentaram matar Moisés e Arão. E por que tentaram? Porque Moisés e Arão chamam o povo à obediência. As nações eram perigosas. Haviam gigantes lá. Mas quem é um gigante humano diante de Deus? Mas porque o homem de Deus disse: seja obediente ao teu Deus. Se tão somente você for obediente ao seu Deus, o Senhor de Deus lhe dará a terra, que a terra é boa. E eles perderam o amparo do Senhor. Eles para nós agora vai ser pão, vamos instruí-los. E quando ele disse isso, pegaram em pedras. Vamos para o texto, vamos lá, o 3, o 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Vê lá o 5. 4.
O povo queria voltar agora para o mesmo lugar de escravidão. Vamos levantar um capitão. Não queria mais a correção, não queria mais o testemunho de Moisés, de Josué e de Caleb. Sabe por quê? Porque esses três eram homens de Deus. Sabe por quê, Paulinha? Porque rebelde não busca homens e mulheres de Deus. Eles levantam capitães. Capitão para quê? Qual é a função do capitão? Dar ordem, bater, tripudiar, pisar, escarnecer. O homem de Deus que estava lá no comando não prestava mais. Para eles agora era capitão. Irmão, na hora que eu li um texto desse, mas eu ri tanto, irmão. Eu ri e a Rose começou a chorar. Eu ri o tempo todo. Digo, gente, como é que a gente é burro, né, irmão? A gente vai para o céu porque a gente é trouxa. A gente vai para o inferno porque a gente é trouxa. Por que a gente não obedece? Por que a gente não segue? Está aqui o manual. Mas por que a gente não faz isso? A gente gosta dos cabranais, né, irmão? Da safadeza, né? Por que a gente gosta tanto da safadeza, irmão? Sabendo que safadeza não leva ninguém a lugar nenhum. Né, Paulinha? Mas a gente gosta desse negócio. Cachambragem, né? Isso me deixa, irmão, cuspindo bala. Porque a gente é perverso. E a gente só vai encontrar no caminho daí para pior, irmão. É poucos. Lembra que foram 12. Quantos deram mau testemunhos? Quantos deram bom testemunhos? Mas todo mundo não estava debaixo da mesma nuvem? Todo mundo não comia do mesmo pão? Todo mundo não estava sujeito à mesma proteção de Deus? Ou não, irmão? Lembra dos 10 leprosos? Que Jesus curou. Quanto é que voltou para agradecer, irmão? Hein? Era judeu que voltou? O diabo precisa botar mais lenha lá, viu? Aquecer mais. Igual a fogueira de Cedraque, Mesaque e Abednego. Por conta da nossa maldade. Fogo. Bota fogo. Porque é muito mal, é muita perversidade. E continua dizendo, 6, 5. E então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto, perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. O homem de Deus, os 2 homens de Deus, os 3, caíram sobre terra, clamando ao Senhor. Junto à tenda da congregação, no meio do acampamento ficava a tenda da congregação, onde eles ofereciam tributo, sacrifício ao Senhor. O homem de Deus agora, quem vê humildemente, os 3 homens estão deitados. Josué aqui não está falando que deitou, não. Josué gostava de uma espada, sabe, irmão? O negócio de Josué era cortar por baixo. Ele está corretíssimo. Mas os 2 homens estavam lá deitados, clamando a Deus. Clamando a Deus. E enquanto isso, o povo, Reinaldo, querendo matá-lo, babando. Querendo matá-lo. Olha o 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Tanta indignação, tanto opróbrio, que esses 2 homens viram toda a congregação de quase 3 milhões de pessoas se voltar contra o homem de Deus. Eles rasgaram as suas roupas. Rasgaram, que era uma forma de indignação. Rasgaram a sua roupa e deitaram sobre o chão. Diante da maldade, da perversidade daquela raça. E olha o que diz o 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, olha o testemunho deles, eles estavam lá, 7. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. As promessas que Deus fez a vocês são promessas muito boas. Fique firme na presença do Senhor. Não sejam pessoas rebeldes. Não murmure contra o homem e a mulher de Deus. E aguarda no Senhor as suas promessas. 8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele está falando, a terra é muito boa.
Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Percebeu aqui, Reinaldo, que tem uma condição, tem uma condicional? As promessas do Senhor, os projetos do Senhor na tua vida, são projetos muito bons, mas há uma condicional. É necessário que o Senhor se agrade de cada um de nós. Você sabe por quê? As pessoas que o Senhor não se agrada delas, ela faz os seus planos, está crente do que vai acontecer. De uma hora para outra, dá tudo náguas. E tudo aquilo que ele projetou, vem água abaixo e não dá nada certo. Por quê? Porque o Senhor não se agradou. Foi projetos que fizeram sem incluir o Senhor no centro dele. Deus tem que ser o cerne, o centro de cada um dos nossos projetos. Caso contrário, é só projeto humano. Se os projetos humanos fossem perfeitos, era necessário que também nós fôssemos, mas nós somos imperfeitos. Por isso que os nossos projetos não dão certo. Deus na frente. Zero, né, Carlos? Deus na frente. Deus. A gente precisa aprender a ser crente. A gente precisa ser crente. Não é crente só na igreja, não, crente. A gente precisa. Senão vai vir 2045 e 65. Não tem jeito para tu, não. Se converte. Se converte, irmão. Se converte. Então diz o seguinte: a terra, ela mana leite e mel. As bênçãos de Deus para cada um de nós são bênçãos gloriosas. Leite e mel aqui é uma figura de linguagem de dizer abundante, sabe, poderosa. A terra está lá esperando. Como entrar nessa terra? Se há 415 anos foi prometido, e agora para entrar? Tem dono. Eles são nômades. Eles estão margeando a terra, mas eles precisam entrar. E cadê a coragem? Cadê a galhardia? Cadê a destreza? Sabe por que eles não têm? Porque tem homem de quase 3 metros de altura, espadachins, ferozes, e eles, por não terem fé, a visão é só carnal. Se for entrar, morre mesmo. É espedaçado. Mas Josué não, Caleb não. Ele diz: olha, a terra que passamos a espiar é terra muito boa, terra que emana leite e mel. Basta só o seguinte: o Senhor se agradar de nós. E como é que o Senhor vai me agradar de mim? Né? Orando, lendo a palavra, meditando, me santificando, buscando a Ele todo o tempo. E Ele vai me dar habilidades, destreza, confiabilidade, segurança. Então deixa vir os filhos de Anak. Vem, filho de Anak, vem. É isso que ele está dizendo, Josué e Caleb. Vem, filho de Anak, cai para cima. Sabe o que ele diz? Vou comê-los. O que o Josué está dizendo, mas Caleb dizendo: vou comer um por um. Porque Deus o desamparou. Irmão, se Deus tirar a mão sobre a sua vida, se Deus tirar o seu amparo, o seu lugar é a sarjeta, irmão. É a sarjeta. Nabucodonosor se achou cara, o rei da Babilônia. Deus tirou o amparo de Nabucodonosor, e um probleminha na sua mente fez aquele grande monarca comer capim, pastar como animal durante 7 anos no campo. E não tinha quem colocasse ele em casa, porque se colocar, ele pega um cobertor fétido e vai para a rua de novo. Um toquinho na mente quando o Senhor faz. Deus tirou o amparo deles. Cuidado, crente, cuidado. Fica ligeiro.
Cabeça não é para enfeitar o pescoço, crente. Fica ligeiro. 9. Ele vai dizendo, olha, 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Aplauda o Senhor. O Senhor é com vocês. O Senhor é conosco. Tem pandemia, tem peste, tem briga política, ideológica, tem problema financeiro, social. E daí? Nós não dependemos do homem. A nossa dependência vem de Deus, Reinaldo. Porque Ele é o nosso amparo. Se foi no deserto, não pode ser numa metrópole? Pode ser numa metrópole, irmãos. Deus, aquele que é temente a Deus, não só vai viver, mas vai viver para ver, provar, degustar as bênçãos de Deus na sua vida. Deus, o que prometeu na sua vida, amado, ninguém pode roubar. Pode se levantar os exércitos do mundo, da América, da Rússia, da China, não vai, você não morre enquanto Deus não cumprir na sua vida aquilo que Ele te prometeu. Deus é assim, ninguém pode com Deus, irmãos. Vamos ter fé, vamos ir para cima, vamos ser um Caleb, vamos ser um Josué. Irmão, eu tenho 60 anos, irmão, estou cheio de gás. O espírito de menino, irmão, vocês são jovens, vocês estão tudo para se enclausurar, buscar a Deus todos os dias, tornar-se uma potência na mão dele. Pelo amor de Jesus, irmãos. Vamos lá, irmão. 10. E então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Essas palavras otimistas, encorajadoras, que ele disse, olha, vamos para cima. Eles perderam o amparo de Deus, agora é o nosso pão. Vamos para cima, vamos quebrar eles. A tenda da congregação, ainda com o zóio de calu, o zóio de Bluetooth, cheio de carne, de orgulho dentro dele, pegaram pedra para matar os dois. Essa mensagem que hoje eu estou pregando aqui, irmão, ela não está sendo recebida por todos. E eu estou simplesmente fazendo uma exegese, uma interpretação simples das Escrituras. Não tem nada que estou falando aqui que não seja Escrituras. Mas não está sendo aceita por todos. Aqui eles pegaram em pedras para matar o homem de Deus. Na hora que eles pegaram pedras, você imagine quase 3 milhões de pessoas armadas com pedras na mão. A glória do Senhor desceu. Os homens de Deus ainda estavam de frente à tenda da congregação. E possivelmente estava anunciando a bênção que tinha chegado. A glória de Deus desceu sobre eles. E eles ficaram todos aterrorizados. Olha o que diz. Então disse a toda a congregação que os apedrejasse. Porém a glória de Deus apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés, ali, aonde ele estava, o Senhor falando no coração ali dele, ali, ameaçado de ser morto a pedradas, e Deus falando a ele. Olha o que Deus disse. 11, acompanhe lá. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? Reinaldo, se endurecer ao chamado de Deus, não fazer a vontade de Deus, é uma provocação a Deus. Quantas vezes eu digo para você aqui, que quando nós cometemos um crime contra uma pessoa finita, uma pessoa humana, muitos ficam 30, 40, 50 anos presos. Outro tem uma pena de morte. Mas com a morte, o corpo daquele homem é livre, a alma dele é livre, porque ele cumpriu.
Mas quando nós lançamos provocação contra um Deus eterno, querido irmão, a cadeia, a pena é eterna. E Deus disse a ele, no 11, que coisa linda, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerão por todos os sinais que eu fiz no meio deles? Meu amado irmão, não pense que o milagre aumenta a fé das pessoas. Vou repetir, para quem gosta de procurar milagre. A igreja que fala só de milagres, de cura, dessas coisas, o milagre aqui endureceu o coração desses homens. O correto era o milagre amolecer o coração, não era isso? Vendo, o milagre teve aqui uma ação reversa. Esses homens ficaram com o coração ainda mais duro, porque quem abre, quem libera o coração do homem para amar, não é milagre, é a sua santa palavra. Quando nós ouvimos e praticamos, o milagre vem endurecer ela em nosso coração. Mas a palavra de Deus nos liberta de todo tipo de rebeldia. E Deus está dizendo, todo esse tempo esse povo viveu debaixo de milagre. Eu apareci para esse povo desde o primeiro dia que eu tirei eles do Egito. E agora eles não creem mais em mim. Eu vejo aqui um Deus retrô, nostálgico. Eu vejo um Deus aqui triste, deprimido, porque não bastou toda a sua beneficência, não bastou todas as suas benesses. O povo continua endurecido e querendo matar os seus representantes. Por isso, querido, as tuas lágrimas Ele recebe. Ele recebe. Hoje eu chorei nessa mesa quando Deus falava comigo. E quero te dizer, amado, que aquilo que Deus planejou para você, muitos projetos seus escondidos, engavetados. E você diz, até quando, Senhor? Eu vou trabalhar, planejar, mas as coisas para mim nunca andam. Ficam sempre no projeto. Quero dizer para você, até quando você verá o milagre de Deus na sua vida e você provocará o teu Deus não servindo com amor e com fidelidade? Até quando? Vamos para a reta final. O 12. Deus está dizendo agora no 12, Letícia, não tem mais diálogo. Chega de diálogo. São maus, perversos. Não quero mais saber desse povo. Olha o que ele diz nos 12. Isso aqui é quando acaba o diálogo, vamos para a ignorância. Deus vai para a ignorância. Ele diz assim, com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti um povo maior e mais forte que este. Deus fere com peste ou não? Deus fere com peste? Alguém está vendo isso aí nesse texto? Está ou não? Está não? Vê o 12. É isso mesmo? Leia para mim alto aí, um de vocês aí. Pode ser que a minha leitura, a minha Bíblia, a versão seja diferente. Leia para mim. 12. Com pestilência o ferirei e o rejeitarei. Farei de ti povo maior e mais forte do que este. Deus está dizendo aqui, Moisés, Josué, eles querem matar você. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eles tudo, Moisés, Deus está falando, eles tudo são lixo. Lixo hospitalar que não presta nem para ser reciclado, da pior espécie, é lixo. Vou lançar peste sobre eles, Moisés. É isso mesmo que está dizendo? Vou lançar peste sobre ele. A gente está vivendo algum momento de pestes? A gente está vivendo no mundo que obedecem a Deus? América e Europa hoje têm orgulho, bate no peito em dizer que eles são continente pós-cristãos.
não querem mais ser cristãos. Eles batem no peito. E Deus ainda diz: Moisés, já que eles estão achando que você é um pobre coitado, eu vou matar esse povo, eu vou rejeitar esse povo, e de ti, Moisés, é de você, é de ti, eu farei um povo mais forte. Vamos ver aqui mesmo, irmão. Olha o que ele diz: com pestilência os ferirei e rejeitarei, e farei de ti um povo mais forte do que este. Moisés, eles não te valorizam, Moisés. Arão, eles não te valorizam, mas eu te valorizo. E só precisa eu, Arão e Moisés. Eu jogo fora esse lixo, e de ti eu levanto um povo mais forte. Você quer ver agora a oração de um homem de Deus? Vamos para o 15. Olha o que Moisés diz, versículo 15. Para você ver como esse Moisés era um homem maravilhoso. Ele diz: e se matares este povo como a um só homem, quer dizer, matar 3 milhões como se mata um homem, as nações, pois, que ouviram falar, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: por que o Senhor não podia pôr este povo na terra que ele tinha jurado? Por isso os matou no deserto. Moisés começa a puxar as orelhas de Deus. Ué, isso aí, Senhor. O que dirão as nações que viram esse povo atravessar o Mar Vermelho e até a beira da terra prometida, destruísse Faraó com todos os seus exércitos? Eles irão dizer: mas tirou o Senhor o povo do Egito para matar aqui no deserto? E a tua fama, Senhor, e o teu nome, Senhor, de maneira, se a gente for descer, aprofundar a leitura, é maravilhosa. Moisés aconselhando a Deus a não praticar o mal contra o povo, para que o nome de Deus não fosse escandalizado. Oh, meu Deus, Jesus é bom. Quem compreendeu essa mensagem? Você recebeu, querido? Recebeu, Aline? Se Deus estiver do lado de vocês, nem Faraó, nem as pragas, nem o Mar Vermelho e nem os demônios todos do inferno poderão interromper o projeto que Deus tem na vida de vocês. Eu diria para você aqui, nessa mensagem, se eu fosse dar um nome, eu botaria um nome dizendo assim: nós somos um povo que a mão do Senhor não nos desampara, inclusive no deserto. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.